Olá, então nós vamos dar continuidade ao estudo da fisiologia vegetal, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os estômatos. Então, lembrar que os estômatos, eles estão presentes, especialmente, então, nas folhas e nos caules verdes. Eles são representados, então, por células, um par de células, chamadas de células guarda, rodeados, margeados por células, chamadas de células companheiras ou subsidiárias. Qual que é a diferença entre as duas células guarda, que representam, então, aqui o estômato, já que é ele que vai, então, possuir e controlar a abertura desse poro ou estímulo em relação a essas células da periferia. Então, essas células que estão no entorno são células, vejam que ela não tem clorofila, então são células que não possuem cloroplasto, células da epiderme, certo? Então, na epiderme, as únicas células que são clorofiladas são as células guarda, que constituem o estômago, certo? Então, essa é a diferença. Nós vimos, então, na parte anterior da aula, que os estômagos são os principais responsáveis, então, pela transpiração, pela perda de água do vegetal por evaporação. Então, cerca de 95% da água perdida pelos vegetais ocorre por meio dessa abertura dos estômagos, que são os ostíolos. Lembrando que isso é complicado para o vegetal, lógico, perder água, mas que é a forma que ele conduz a água ou a seiva bruta lá das raízes até o caule. Então, ela é extremamente importante que aconteça. Então, a transpiração para transporte da seiva bruta. Mas nós vamos ver que também os estômatos são responsáveis pelo controle de trocas gasosas durante a fotossíntese, principalmente. Então, nós temos que entender um pouquinho mais o funcionamento dos estômatos, porque ele também está relacionado com esse fenômeno importante que ocorre nos vegetais, que é a fotossíntese, especialmente, então, a absorção do gás carbônico, que será utilizado na biossíntese dos compostos orgânicos, e, lógico, que como subproduto que sai do processo da reação da fotossíntese, saída, então, do oxigênio. Tá? Então, aqui um detalhe, mostrando, então, a abertura e fechamento dos estômagos, é uma animação, ele não é tão rápido assim, mas ele vai ser, digamos, controlado, essa abertura vai ser controlada, e é por meio dela, então, que vai sair tanto a água e o oxigênio do processo da fotossíntese, quanto a entrada aqui do gás carbônico, certo? Então, tem que lembrar que esse controle é feito, especialmente em dias muito quentes ou secos, ele não pode, então, esses estômagos ficar com esses ostíolos abertos por muito tempo, porque aí a planta pode perder muita água e aí ela entra no estresse hídrico. Então, tem todo um controle aqui dessa abertura e fechamento desses ostíolos. Lembrar que os estômagos estão presentes, então, como eu falei, especialmente nas folhas. Algumas plantas, eles estão tanto nas duas superfícies, tanto na inferior quanto na superior. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo dessa gramínea, especialmente nas regiões áridas, então tem bastante estômatos distribuídos nas duas faces. Lógico que eles são bem controlados para que ela possa captar o máximo possível de gás carbônico, por exemplo, e perder o mínimo possível de água. Então, nas duas superfícies. A maioria das folhas, na maioria dos vegetais, os estômagos são especialmente presentes na parte inferior, ou seja, na parte de trás aqui da folha. Então, especialmente nas regiões úmidas, são chamadas de hipoestomática, porque ele fica do lado na face inferior. Nas plantas que são flutuantes, como a Vitória Regia aqui, por exemplo, aí lógico que faz mais sentido os estômagos estarem presentes aqui na superfície superior da folha. E, lógico, aquelas plantas que estão com as folhas totalmente submersas, aí elas nem possuem estômatos, tá? Então, só para ter uma ideia da distribuição dos estômatos nos diferentes vegetais. E também pensar que, dependendo do ambiente, se a planta for chamada de xerófita, ou seja, que elas são mais adaptadas a ambientes mais secos, esses estômatos também não ficam, assim, totalmente na superfície, eles possuem umas pequenas depressões na epiderme, eles ficam protegidos ali, não ficam totalmente expostos. Mas já nas plantas que são de regiões onde tem bastante água, especialmente no solo, bastante umidade na atmosfera, então, as chamadas plantas mesófitas, os estômatos eles estão em toda a superfície da epiderme, então, eles não estão, digamos, protegidos como nas xerófitas. E ainda nós temos aquelas plantas hidrófitas, como falei, totalmente submersas, que nem possuem estômatos. Então, só para mostrar que vai fazendo diferença de acordo com o ambiente de vida de cada um desses vegetais. Então, como que acontece, essa abertura desse poro, desse ostíolo ou poro estomático? Então,
Esse controle, ele vai ocorrer por meio da entrada e saída de água dessas células aqui, guarda do próprio estômago. Então, se essas células estiverem bem cheinhas de líquido, elas ficam mais túrgidas, mais cheinhas. Então, elas vão fazer com que ocorra a abertura do estilo. Se a água sair aqui de dentro dessas células e elas murcharem, aí esse estilo se fecha, mais ou menos como está nessa animação aqui. E o que acontece? De onde e para onde vai essa água? Então, lembre de aquelas células no entorno, que são as células companheiras, subsidiárias, que é daí que vai sair e é para aí que vai a água, conforme, então, a necessidade. Então, vai ter um controle e por meio dessa troca de líquidos e de íons entre essas células guarda e as células companheiras que vai ocorrer, então, essa possibilidade de abertura e fechamento desse poro. Então, vamos observar o seguinte, vamos considerar no momento em que o estilo ou o poro está aberto, ou seja, as células guarda, veja aquelas clorofiladas, né, bonitinhas, elas estão bem túrgidas, bem cheinhas. Então, veja que nesse momento o que aconteceu? A água foi atraída para dentro dessas células guardas. Mas como que a água, né, adentra as células guarda? Porque ocorre transporte de íons, especialmente do potássio, dessas células do entorno para o interior das células guarda. Então, conforme vai sendo adicionado potássio, também o cloreto, o malato, alguns outros íons também, mas em menor quantidade, ele vai, digamos, concentrando esse meio interno, então vai fazendo uma pressão, criando uma pressão osmótica que vai atrair a água de forma passiva, por osmose. Então, por isso que ocorre, então, a abertura do ostíolo, desse poro. Tá? Então, as células guarda estão túrgidas, bem cheinhas de água. No momento em que esse poro for se fechar, vai ocorrer de que forma? Então, aquela água que entrou precisa ser retirada. Então, nesse caso, ocorre a saída de potássio, e veja, começa a concentrar o meio externo agora, essas células guarda. E com isso atrai novamente a água, só que nesse sentido agora da célula guarda para as células do entorno, para as células companheiras. Então, o mesmo movimento que ocorreu de íons entrando na célula guarda, agora vai ocorrer, então, o movimento contrário vai sair, vai ser retirado, especialmente o potássio, né, com o cloreto, o malato também. E com isso a água sai passivamente por osmose. Tá? E nesse caso, então, ocorre o fechamento do estilo. Então, essas células guarda ficam murchinhas, ficam flácidas, certo? Ou tornam-se plasmolizadas. São os vários termos aqui para o fechamento do estômago, ou do poro do estômago, que é o estilo. Certo? E existem, então, vários fatores que vão contribuir para a abertura e fechamento desses estômagos. E lembre que nós já falamos que está relacionado também com o tipo de planta, com a região onde ela existe, e também com as horas do dia, né? Se são momentos, por exemplo, mais quentes do dia, mais secos, então vai ocorrer uma influência de vários fatores aí para promover essa abertura e fechamento. Então, os três principais fatores que influenciam aqui nesse controle dessa abertura estomática está relacionado, então, com a presença da luz, luminosidade, a disponibilidade de água e a concentração de gás carbônico no ambiente. Então, vamos observar o seguinte, pensando primeiro na questão da luminosidade. Então, a presença da luz, de modo geral, estimula a abertura dos estômagos. Lembre que nós falamos que os estômatos, eles vão estar relacionados com também, não só com a transpiração, mas também com a troca de gases para que possa ocorrer a fotossíntese. Então, é por ali que vai entrar também o gás carbônico. Então, quando estiver bem iluminado, significa que a fotossíntese vai ocorrer e a abertura dos estômagos, então, vai permitir a entrada de gases. Então, a grande maioria das plantas vai fazer com que os seus estômagos se abram durante o dia e fiquem fechados durante a noite, devido à presença, então, da luz, já que durante o dia é na presença da luz que ocorre a fotossíntese. Tá? Então, vai ocorrer, então, a abertura dos estômatos para permitir essas trocas gasosas. Só que não é só a luz que influencia, então também a disponibilidade de água, porque o estômago não pode ficar aberto por muito tempo, especialmente quando tem pouca água no solo. Então, a planta pode, se ela perder muita água, ela pode comprometer as outras funções. Então, quando tiver pouquíssima água no solo, os estômatos tendem a se fechar. Se tiver bastante água presente no solo, os estômatos tendem a se abrir. Tranquilo? Então, mais uma influência aqui. Então, quanto mais água,
mais chance tem de ocorrer a abertura dos estômagos. E também a concentração do gás carbônico. Então, lembra que o gás carbônico é ele que vai ser utilizado lá na fotossíntese. Ele que tem que entrar nas células das folhas. Então, vai entrar na folha, através do estilo, da abertura do estômago. Então, se tiver pouco gás carbônico na atmosfera, no entorno desses estômatos, ele vai se abrir. Então, mais estômatos se abrirão. Por quê? Para poder captar o máximo possível de gás carbônico. Agora, se tiver bastante gás carbônico, né, se já está cheio lá dentro da folha, então a tendência é dos estômatos se fechar. Então, são esses 3 fatores os principais responsáveis pela abertura e fechamento dos estômatos, mas eles estão interrelacionados, certo? Então, é o conjunto desses 3 fatores agindo ao mesmo tempo que vai, então, promover a abertura ou o fechamento. Então, tem algumas plantas, por exemplo, que passam a manhã toda aberta, os estômatos abertos, mas justamente ao meio-dia, no período mais, né, quente, mais iluminação possível, ele fecha, e depois ele se abre novamente. Tranquilo? Então, aqui mostrando, né, esses mecanismos. Então, pode ser, então, de abertura e fechamento pode ser hidroativo, quando estamos pensando especialmente na questão da água, ou fotoativo, quando estamos pensando especialmente na questão da luminosidade, tá? Para abertura e fechamento, então, dos estômagos. E algo que vocês devem também ter em mente é que essa abertura e fechamento dos estômagos, ela é bem controlada, como eu falei. Então, se for situações de estresse hídrico, principalmente, ou de temperatura muito baixa, por exemplo, pode ocorrer também a produção de um hormônio, um fito-hormônio, que é chamado de ácido abscísico, ou ABA, que vai ser responsável, então, para controlar e fazer com que esses estômatos se mantenham, então, fechados, tá? Em situações de estresse hídrico, entra em cena aqui esse fito-hormônio. Então, ele é produzido especialmente nessas situações de estresse do vegetal. Tranquilo? Então, aqui só um resuminho, pensando na transpiração estomática e também não esquecendo da questão das trocas de gases. Então, aqui um detalhe da folha, então, na presença da luz, estou mostrando aqui especialmente a presença então, dos estômagos, como falei, na fase inferior das vegetais, que na maioria acontece assim. Então, observando então a saída de água, a entrada do gás carbônico. Então, nós vamos ver que durante a fotossíntese, o gás carbônico ele é utilizado e do processo resulta a liberação do oxigênio. Então, ele também vai sair por esses ostíolos, pela abertura estomática. Tá? Então, tanto as trocas gasosas quanto a passagem da água, a perda da água ocorre por meio das aberturas estomáticas. Certo? Então, essa transpiração, principalmente pensando na água ainda um pouquinho, quando tiver excesso de calor, ela vai ajudar também, por esse fenômeno aí de evaporação, né, a perder calor. Só que, como eu falei, vai depender muito da planta, do ambiente onde ela vive, porque precisa evitar que ocorra uma transpiração excessiva. Inclusive, tem plantas que elas são desprovidas de folhas, não tem folhas, como o caso das cactáceas, justamente para que não ocorra, então, uma perda excessiva de água, especialmente nas regiões não áridas, onde elas acontecem. Então, nesse caso, o próprio caule, né, que é o cladódio, um tipo de caule, que vai promover ou vai realizar a fotossíntese. Então, nem folhas tem justamente para evitar. Então, nesse caso, os estômagos estão presentes nos caules, já que não estão presentes aí as folhas. Compensação, se nós pegarmos um outro extremo aqui, que são os copos de leite, nessas plantas ornamentais, que a gente tem no quintal de casa, que são de regiões úmidas, justamente acontece o contrário. Então, tem muita água presente no solo e no ar, esses estômagos passam a maior parte do tempo, então, aí abertos, no caso das plantas que são de regiões úmidas. Certo? Então, agora, no próximo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese em si. Lembrando, então, não pode esquecer dessa parte aí, né, da importância dos estômatos nesse processo. Até logo.